Graças a Deus, estamos aqui para dar continuidade a essa meditação na palavra de Deus em ordem cronológica. Hoje nós vamos ler o que está em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 15. Nós lemos sobre a tentação de Jesus, o que Lucas registrou, e agora nós vamos seguir nessa sequência da meditação. E você tem gostado do conteúdo? Então dá o seu gosto, partilhe esse vídeo com outras pessoas, vamos espalhar essa mensagem, a mensagem da salvação do Senhor Jesus, tá bom? E antes de tudo, vamos fazer a nossa oração. Meu Deus, eu dou graças ao Senhor porque nos dá a oportunidade de estudarmos a Tua palavra juntos. É uma maravilha. E eu peço que o Senhor fale conosco, abrindo o nosso entendimento, nos fazendo entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É a Tua palavra, os Teus pensamentos. Amém. No 15. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então, já era costume do Senhor Jesus ir às sinagogas no 7º dia, no sábado, para poder adorar a Deus. Ele era rigorosamente um cumpridor da lei de Deus. No 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O comentário: hoje se cumpriu. Havia o costume de se escolher um membro da comunidade para ler o texto sagrado na sinagoga. Assim, ao participar de um culto na sinagoga de Nazaré, o Messias se levantou e leu o rolo que havia lhe sido entregue. O texto fazia parte do livro de Isaías, que falava justamente sobre a profecia da vinda do Salvador e sobre a proclamação do ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Está em Isaías 61, do 1 ao 2, e aí você vê o que Jesus leu. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Continuando o comentário, todos os olhos ficaram fitos neles, pois o Espírito Santo tocou no coração de cada um daqueles homens para que ouvisse bem o que estava sendo pregado. Quando o Senhor Jesus disse que a profecia messiânica se cumpria, ele revelou a sua identidade divina. Isto é, o Filho de Deus veio para trazer as boas novas da salvação aos pobres de espírito, curar os contritos e desesperados, proclamar liberdade aos oprimidos pelo mal e restaurar a vista aos cegos físicos e espirituais. E o interessante não é que Jesus escolheu essa parte da Bíblia para ler. Não, foi a pessoa encarregada de tirar o livro. Então ele tirou o livro de Isaías, justamente nessa parte, e deu para que Jesus a lesse. Então Jesus leu o que o ministro deu. Teoricamente não foi ele que escolheu. Mas nada acontece por acaso. Foi tudo divino. Tudo que nós vemos aqui tem a direção do próprio Deus. Assim também Deus quer conduzir a nossa vida, como ele conduziu a vida de Jesus. No 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca e diziam: Não é este filho de José? Quer dizer, porque eles se maravilhavam? Porque ele falava as palavras e aquelas palavras tocavam forte. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, ou alguma vez isso já aconteceu consigo, de você estar numa reunião, ouvindo as palavras daquele pastor ou do bispo, aquele homem de Deus, e elas queimam dentro do seu ser. Então, assim também, imagine
o Senhor Jesus pregando e aquelas palavras ardendo dentro deles, né? Era a confirmação. Mas aí veio a dúvida. Lembra que o diabo ele trabalha com a dúvida, né? Ele perguntou para Jesus, se tu és o filho de Deus, né? Ele quis semear uma dúvida em Jesus. E aqueles falando, mas ele não é o filho de José? Porque José, ele era um marceneiro, ele não era um judeu dos sacerdotes, ele não pertencia à classe sacerdotal. Então, Jesus também não nasceu com essa formação, mas Jesus era o próprio Deus, né? No 23, e ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. O comentário diz, a nenhuma delas foi enviado. O Senhor Jesus faz um contraste entre o visível incredulidade dos moradores de Nazaré e a fé, encontrada em 2 extremos específicos das Escrituras. O primeiro caso é o de uma viúva de Sarepta. Em período de severa seca que assolou Israel, Deus enviou o profeta Elias somente a ela, uma mulher que morava em uma região fora dos limites da nação judaica. O segundo caso é o de Naamã. Apesar de haver muitos leprosos em Israel na época de Eliseu, o Altíssimo curou apenas ele, que era sírio, porque manifestou a fé nas palavras do profeta. Note que ambos eram estrangeiros, no entanto, manifestaram a fé e a obediência no Senhor. Por isso, foram atendidos em suas necessidades. Com isso, vemos que aqueles que não creem na palavra não diminuem em nada a glória de Deus. Antes, eles é que perdem a oportunidade de receber as dádivas divinas. E o que mais me chama a atenção com respeito à viúva de Sarepta é que ela estava colhendo gravetos para fazer um pão, iria comer ela e o filho, e ambos iriam morrer porque a farinha iria acabar. E Deus havia dito ao profeta, antes dele chegar até ela, eu preparei uma viúva em Sarepta que vai te ajudar. Olha que contraste, né? Porque quando ele chegou lá, encontrou uma mulher que já não tinha nem sequer para ela e nem para o filho. Mas vem a promessa de Deus, ela então fez primeiro para o homem de Deus o bolo, comeu ela depois e o seu filho, e a profecia que o homem de Deus falou, que a farinha não iria acabar, nem o azeite, se cumpriu. Enquanto houve seca, Deus multiplicou a farinha e o azeite. Assim também nos dias de hoje. O mundo sempre viveu crises, né? Crises econômicas, problemas financeiros, mas aqueles que mantêm a fé firme na palavra de Deus, são cumpridores da palavra de Deus, verão a sua manifestação. E ele estava falando sobre isso, e Naamã também, né? Naamã não era um homem da nação de Israel. Supostamente, não era para ele crer nesse Deus, mas Jesus está exemplificando para aqueles homens, né, que poderiam crer, mas foram totalmente incrédulos. No 28, e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. O comentário diz, se encheram de ira. As palavras do Senhor Jesus provocaram ira em seus ouvintes. A princípio desejavam que ele fizesse em Nazaré os milagres realizados em Cafarnaum. No entanto, havia incredulidade no coração deles. Assim, ao ouvirem que o ministério do Salvador teria mais efeito entre os gentios, porque eles o aceitariam, os judeus se encheram de ira. Com isso, a breve admiração dos judeus se transformou em perigosa hostilidade, como acontece com muitas pessoas hoje também. Isto é, amam a palavra de Deus quando ela serve para abençoar, mas sentem aversão quando ela os exorta e os repreende. Eu vejo aqui também o perigo da religiosidade, né?
Quando a pessoa é muito religiosa, ela defende a sua religião com unhas e dentes. Há quem seja até capaz de matar outro ser humano por causa para defender a sua religião, para defender a sua fé. Então, é o que eu vejo, né? A fé oscila, né? Essa fé religiosa, ela oscila igual sentimentos. Ao mesmo tempo que ela ama com intensidade e se entrega, ela tem ódio, que é matar. Foi o que eles fizeram. No 29, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Comentário: para ali o precipitarem. O Senhor Jesus havia vivido a infância e a juventude em Nazaré. Nesse sentido, o povo daquela comunidade o conhecia muito bem, assim como ele o conhecia. Aparentemente, aqueles homens eram respeitados, chefes de família, mas agora agiam de modo liviano, cheios de ódio, expulsaram o Salvador da sinagoga e ainda intentaram matá-lo, atirando no precipício da cidade. Com isso ficou provado que a religiosidade deles era uma capa que escondia pessoas intransigentes, maldosas e assassinas. Atitudes extremas, né? Como nós falamos. E veja que ponto, né? Eles não estavam expulsando simplesmente um morador da cidade, eles estavam expulsando o próprio Deus. E com certeza, ele não foi criado oculto. Quem estava próximo de Jesus sabia qual era o propósito para qual ele veio. No 30, ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Como que ele se retirou? Eles estavam discutindo o que fariam com eles. Talvez uns aceitassem fazer isso, outros não, discórdia. Enquanto eles brigavam, Jesus foi embora. 32. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estavam na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Comentário: sem lhe fazer mal. A oposição contra as forças malignas foi uma das primeiras ações do Senhor Jesus assim que ele anunciou que era o Messias. Afinal, a sua obra consiste em barrar a atuação do diabo e se manifesta, por exemplo, por meio de doenças, vícios, misérias e destruição familiar ou sentimental. Satanás planejava continuar oprimindo aquele homem até matá-lo, mas com autoridade o Salvador o libertou. De igual modo, como servos de Deus, devemos usar a fé e a autoridade que nos foi outorgada para confrontar o inferno e frustrar os planos que o diabo intenta, não apenas contra a nossa vida, mas também contra os aflitos deste mundo. Ao usarmos essa autoridade no nome do Senhor Jesus, não restará alternativa a Satanás senão obedecer e sair. Por isso que no mundo espiritual, os espíritos imundos obedecem esse nome. Eles têm que obedecer, porque a morte e a ressurreição venceu Satanás e todos os seus demônios e decretou definitivamente o fim de Satanás. Então, nessa batalha, Satanás já está vencido. No 36, e veio espantado sobre todos e falava uns com os outros, dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Quer dizer, não era comum isso acontecer. Os endemoniados talvez fossem até desprezados, com certeza era. Eram mandados embora, mas Jesus estava curando eles. No 37, e a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. Então aqui nós já vemos que ele já foi para a casa de Pedro, né? Simão é Pedro, e a sogra dele estava doente. Não sabemos da mulher, né, da esposa de Pedro, mas sabemos que ele tinha uma sogra. E aí diz no 39, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E o que eu quero destacar aqui desse versículo é que, inclinando-se para ela, repreendeu a febre. Quando nós usamos a fé, por exemplo, a febre passou a ter ouvidos.
E quando Jesus a mandou embora, a febre obedeceu. Porque é como nós imaginarmos que a palavra de Deus, a autoridade que nós exercemos quando usamos o nome de Jesus, então no mundo espiritual aquela palavra tem espírito. Aquele espírito sai junto com a palavra que nós pronunciamos, entra no local onde aquele problema está atuando e retira o mal. Então, esse é o mecanismo da fé. No 40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curavam. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Comentário: as manifestações de poder do Senhor Jesus tinham o objetivo de mostrar a vontade de Deus ao mundo e não apenas revelar a sua divindade. Ao curar enfermos, libertar pessoas possessas e salvar os perdidos, ele anunciava à humanidade a sua intenção, isto é, Deus não prova ninguém com doenças ou com qualquer outro sofrimento. Pelo contrário, o seu maior desejo é que todos alcancem plenitude de vida. E quantas pessoas pensam isso, né? Que Deus está punindo elas com aquela doença. Não, a doença faz parte do pecado. O pecado trouxe as doenças, né? Há doenças que são espirituais, são causadas pelos demônios. Então, aquele espírito imundo no corpo de uma pessoa pode provocar a doença que for, qualquer uma. Mas quando nós usamos autoridade no nome do Senhor Jesus e mandamos aquele espírito sair, ele leva com ele a doença. Então a pessoa fica curada imediatamente, porque aquela doença era provocada por ele. Também acontece da doença ser do nosso corpo. Por exemplo, a pessoa que vai chegando uma velhice, ela vai tendo dores, ela vai tendo problemas de saúde, porque é uma breve lembrança de que a nossa vida na Terra está se acabando, né? E é natural, o nosso corpo não aguenta muito tempo, né? A consequência do pecado é a morte. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa alma permanecerá salva para sempre. Com certeza você já ouviu alguém falar assim: olha, meu corpo está velho, mas o meu espírito é jovem. Quer dizer, a alma é jovem, né? O espírito volta para Deus. A nossa alma, ela tem que permanecer jovem. E quantos jovens, por exemplo, que nós vemos e encontramos dentro da igreja, jovens fisicamente, na idade, vigor físico, mas eles estão na reunião assim, sentados e prostrados, sem força. Quer dizer, a questão não é a força e o vigor no corpo físico, mas a alma delas já está velha. O pecado pesa, realmente. No 42, e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão procurava e chegou junto dele, e o tinham para que não se ausentasse deles. Jesus foi para um lugar deserto porque ele tirava alguns momentos para orar, para falar com Deus, que é o que temos que fazer. Às vezes a pessoa tem o dia dela tão carregado, ela tem tanta coisa para fazer, que o mal usou as coisas desse mundo para roubar o tempo dela. Cuidado para o mal não roubar o seu tempo também. 43. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Podemos fazer uma breve noção de ideia de como aquelas pessoas eram como ovelhas que não tinham pastor e encontraram em Jesus o refrigério para suas almas. Então elas corriam para onde Jesus ia. Hoje você tem a palavra de Deus. Hoje você tem o Espírito de Deus. Você não precisa correr a lugar nenhum. Você só precisa recorrer a Deus. E em nome de Jesus pedir o batismo com o Espírito Santo. Faça isso. Você vai ter o próprio Deus com você, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você sempre.